por Helpdesk, estamos com autorização para gravar. Então, a gente vai fazer essa conferência gravada, cliquei a tela, o botãozinho de gravar a partir de agora. Então, boa tarde, João. Fique à vontade. Obrigado, Dirceu. Boa tarde a vocês. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando, isso é fundamental. Eu queria fazer algumas considerações gerais e começo lembrando a decisão do nosso Conselho Universitário, 18 de março. Naquele momento, lembro bem, Dirceu, você até dizia, não, essa situação aí vai se resolver mais ou menos só setembro, talvez. Né? Deve lembrar, lembra, Dirceu? Dessa frase? Pois é, veja só, aí eu devo dizer, olha, primeiro, né, o desgoverno, a falta de orientação, aliás, orientações desencontradas, incentivo à quebra do distanciamento social, né, tornam hoje incerta qualquer previsão devido à gravidade, ou seja, nós não podíamos imaginar de ser uma série de tantos absurdos da prática num país que, numa crise como essa, não tem ministro efetivo da saúde. Então, isso faz com que estejamos num cenário muito imprevisível nesse momento. Uma coisa é clara, nos parece, eu queria colocar para vocês. Nós estamos com o semestre 2020.1 suspenso. O que é o semestre 2020.1? São milhares de turmas, só para você saber, são milhares de turmas que nós temos oferecidas, atendendo às demandas específicas dos colegiados, visando o curso normal, semestral, de nossa formação. Esse é o semestre que está congelado, digamos assim. No cenário de hoje, tudo indica, né, que nós temos um grande problema, tanto para ações presenciais como para ações remotas. Aquele semestre, com milhares de turmas, com turmas de mais de 60 alunos, algumas delas, de qualquer jeito, turmas sempre previstas assim para completar um pouco a lotação das nossas salas, nas suas dimensões. Nós não podemos voltar a ele como se estivéssemos saído de uma longa greve. Já tivemos greves de 4 meses e pudemos reorganizar o calendário. Hoje, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque uma saída eventual, uma flexibilização, e é bom notar que as universidades são os equipamentos públicos que retornam por último, porque nós não somos um comércio local, nós não temos um impacto específico numa região. Um retorno da UFBA para a atividade presencial significa deslocar pessoas que estão no interior do estado, em outros estados. Então, isso tem um impacto muito grande nas medidas de combate à pandemia. Então, mas, de qualquer jeito, esse semestre programado, com a quantidade de alunos programada, ele não pode ser simplesmente iniciado, uma vez que haja uma flexibilização, porque precisaremos de medidas de distanciamento social. Equipamentos de proteção individual, fizemos um cálculo baixo, assim, de que a UFBA precisaria distribuir cerca de 5.000 máscaras dia, se fizer uma ação intensiva de proteção. Alguns equipamentos nossos dificilmente poderão funcionar como funcionam hoje. O RU, por exemplo. Nós sabemos que não se respeitam ali as medidas de distanciamento. O BusUFBA é tão essencial à nossa comunidade. Dirceu compreende bem, Dirceu esteve à frente desse processo de implantação do BusUFBA. O BusUFBA não vai poder funcionar segundo esses parâmetros, ao menos temos que pensar isso com muito cuidado. Então, essa é uma dificuldade grande para um retorno simplesmente presencial. Do ponto de vista remoto, notem também, há várias razões aí que impedem, razões essenciais, que impedem a simples continuidade, como algumas pessoas imaginam ou gostariam que fosse possível, das atividades remotas. Eu assisti, para meu escândalo, eu acho que para o escândalo de todos nós, uma propaganda das associações que representam as instituições privadas. Talvez vocês tenham visto em horário nobre. Acho que ainda não tinha um mês de pandemia, né, menos de um mês,
essas associações divulgaram um vídeo dizendo que todos os professores da rede privada estavam preparados, capacitados para atividades online, que, portanto, as 6 milhões de vagas atendidas pelo sistema das instituições privadas estavam aí podendo seguir. Evidentemente, esse é um absurdo, é uma vergonha, né? Imaginar o que é isso, que diminuição da qualidade do que deve ser a educação superior, imaginar isso dessa forma. Pois bem, nós temos pelo menos algumas razões muito importantes para dizer que aquele semestre lá ele não pode ser transposto na forma de um semestre em ações remotas. Não por falta de base legal, o Ministério acabou de providenciar uma portaria que, na verdade, é uma autorização para as instituições privadas poderem substituir completamente as aulas presenciais por aulas remotas. Essa é uma demanda das privadas, não é nossa demanda, né? Pois bem, primeira razão fundamental é que não podemos seguir, alguns até disseram, por que nós não seguimos com os estudantes que já podem acompanhar e depois os outros virão? Ora, isso eu acho que fere um princípio fundamental nosso, de inclusão da comunidade. Isso seria excluir os já excluídos. Fizemos uma pesquisa, naquele início, uma pressão para ações remotas, fizemos uma pesquisa acerca dos estudantes, do acesso que teriam fora dos campi da UFBA, acesso fora dos campi da UFBA. E menos de um terço dos estudantes responderam, e aí me parece que a não resposta é significativa. Há indicadores de que a não resposta é significativa, por exemplo, com o nosso congresso, onde tivemos 38 mil inscritos, mas desses, da comunidade UFBA, somente 15 mil, as inscrições da UFBA cresciam, chegaram a um ponto ali, passaram a ser só residuais, enquanto que as inscrições de fora da UFBA cresceram extraordinariamente, foram 23 mil pessoas de fora da UFBA, 15 mil da UFBA. Isso mostra que parece sim que mais de 2/3 da nossa comunidade não está, pelo menos, afeita às tecnologias digitais, quando não está completamente privada desse acesso. E dos estudantes que responderam, do cerca de um terço dos estudantes que responderam, vamos colocar menos de um terço que responderam, 90% deles disseram que não precisam de assistência estudantil. Ora, a composição da UFBA mostra que 69% dos estudantes estão na faixa de vulnerabilidade social. Ou seja, tem uma renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, que significa que esses que estão tendo acesso, continuando, agora com esses apenas estaríamos excluindo os já excluídos e aumentando a desigualdade que nos cabe diminuir. Há uma segunda razão, interna a cada disciplina. Nós temos disciplinas que podem ser resolvidas em ações remotas. Como é o terceiro ponto que eu vou colocar. Mas há disciplinas nossas que simplesmente não podem nem devem ser traduzidas em ações remotas. Elas exigem uma presença, exigem ou um laboratório ou um contato físico presencial, né, que não pode ser diminuído, portanto, não podem ter comprometida a sua qualidade e natureza com uma transposição artificial. A terceira razão, né, já começa a ser de outra ordem. Fizemos uma pesquisa de capacitação docente para saber a familiaridade dos docentes com as tecnologias digitais. Nós constatamos, por essa enquete, que foi respondida por mais da metade dos docentes, que mais da metade dos docentes que responderam têm um letramento digital incipiente. Ou seja, aí, bom lembrar, temos um corpo docente extraordinário, doutores, pesquisadores de destaque, pessoas experientes, pessoas de referência nas suas respectivas áreas, sem dúvida, mas um letramento digital incipiente. O que é o letramento digital? Você pode dizer até que é uma familiaridade com a tecnologia, digamos assim. E isso é suficiente? Não nos parece. Porque ter familiaridade com a tecnologia não significa ser capaz de usar de forma apropriada,
didaticamente apropriada, no interior de um projeto pedagógico próprio, segundo protocolos consagrados do uso de ações remotas. Ou seja, o docente pode saber usar a tecnologia, mas não saber usar a tecnologia para realizar ações remotas do ponto de vista didático proveitoso e compatível com a qualidade esperada na universidade. Ou seja, não nos parece que um cenário como esse autoriza o laissez-faire, faz de qualquer jeito, tudo vale, e também nós não podemos transferir para o docente individualmente o juízo acerca de sua competência digital e didática para lidar com ações remotas. Eu insisto muito na lição wittgensteiniana que acreditar seguir uma regra não é seguir uma regra. As pessoas podem acreditar que são bons comunicadores, que são bons no uso remoto, mas nós não somos influencers e youtubers, nós somos professores, pesquisadores, extensionistas. Então, essa é uma questão delicada. Então, vejam só a situação que nós temos em nossa avaliação. Uma situação delicada do ponto de vista do acesso, o que fere um princípio fundamental da inclusão, e questões delicadas do ponto de vista da qualidade, que é um princípio fundamental da vida universitária, na universidade pública, que, além de tudo, não é somente uma soma de sala de aulas que oferecem diplomas. Nós somos uma instituição onde ensino, pesquisa e extensão se integram, e nós temos que pensar nisso agora, nesse momento. Eu queria dar um contexto geral, só para vocês entenderem, porque essas questões se revestem de uma grande preocupação. O MEC tem elaborado, nós não podemos deixar de celebrar a saída de um ministro que não só atacava as universidades, como feria qualquer princípio de cordialidade na vida pública, sem dúvida, com agressões que vocês não fazem ideia, né? Então, celebramos isso. Entretanto, o cenário não parece tranquilizador. Os novos nomes que têm surgido podem aplicar uma lógica privatizante da ligada e dar continuidade a projetos que foram esboçados até agora, como o próprio projeto de futuro que se encontra no momento no Congresso Nacional. Então, nós temos que pensar isso, pensar também que o MEC já esboçou, e isso é muito preocupante, um projeto agora, que talvez seja a prioridade dele e não Futurice, mas o projeto de um chamado Reúne Digital. Esse Reúne Digital tem duas faces. Uma face de austeridade com a universidade nossa, presencial, que exige manutenção, que tem laboratórios, tem teatros, tem equipamentos os mais diversos para fazer ciência, cultura e arte, como nós temos. Austeridade com esse espaço, austeridade com os docentes, efetivamente, com os técnicos, além de suas lutas ideológicas contra a vida na universidade, gravíssima luta ideológica contra a vida própria na universidade, uma vida de mobilização, de resistência, de cultura, é claro. Tem a ideia de uma prodigalidade na multiplicação de vagas, ou seja, eles chegam a dizer em dobrar, né, o número de vagas no ensino público superior, ou seja, cumprir a meta 12 do Plano Nacional de Educação através da modalidade de educação à distância. Isso, como é desenhado hoje, é um atentado tanto à modalidade de educação à distância, que pode ser feita com boa qualidade, há experiência, sim, de educação à distância com boa qualidade, a UFBA tem expertise em uma educação à distância de boa qualidade, mas também no atentado a própria lógica muito simples de que só faz bem educação à distância de qualidade a universidade que tem qualidade, né? Então, atentar contra a universidade que faz pesquisa, faz um ensino imantado nessa pesquisa, que faz extensão, e imaginar que sairia daí uma universidade prejudicada ao ensino na forma de EAD, é comprometer a EAD e comprometer a universidade real nossa, como nós conhecemos, né? A universidade ela é essencialmente presencial, exatamente porque a universidade pública de qualidade é essencialmente presencial, porque exige esses equipamentos, exige essa presença, e também, além da sala de aula, porque somos mais do que sala de aula, oferece espaços de convívio, de diálogo, de mobilização política, de experiência de formação
de pesquisadores e de cidadãos, né? Então, eu só estou desenhando isso porque... Por que eu desenho esse projeto do MEC? Porque no momento que nós temos hoje o desafio, e é um desafio real, porque nós temos responsabilidade social com nossos estudantes, com problemas concretos, nós temos desafios para enfrentar demandas de formandos, nós temos desafio de enfrentar dificuldades de pessoas que estão para defender sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, seu TCC, nós temos desafios em relação aos que ingressaram e mal se completou a terceira chamada que faríamos ainda do SISU para o primeiro semestre. Nós temos desafios de compreender dinâmicas, aflições naturais, além dos prazos distintos que vão de certa forma, pressionando certas dimensões da nossa universidade. Nós temos, sim, que pensar em dar respostas para isso e aí é fundamental, sem comprometer o nosso princípio de inclusão, sem comprometer o nosso princípio de qualidade e sem desconhecer o fato de que, ao apresentarmos soluções agora, nós não estamos resolvendo somente um semestre congelado, nós estamos decidindo o futuro da universidade pública em nosso país. Então, nós temos que proteger a qualidade, evitar a precarização do trabalho docente e coisas desse tipo. Então, quando eu falo até evitar a precarização do trabalho docente, eu penso especialmente em uma demanda que me parece indesejável, e tem sido trazido muitas vezes, que é a de formular calendários distintos, até por unidades, até dentro de uma unidade, ou então entre pós-graduação e graduação, é mais natural que até digam isso. Ora, lembrar que os docentes são o mesmo corpo, né? E que nós não estamos de férias, nós estamos privados de muitas coisas na situação de pandemia, devido à nossa medida de proteção à saúde de nossa comunidade. Não se pode imaginar que o docente complete agora tarefas de pós-graduação e depois, em seguida, comece a graduação e num ciclo interminável, né, que contraria direitos trabalhistas elementares. Esse é o cenário. O que é que nós estamos fazendo agora? Primeiro, fizemos um grande congresso. Vocês viram que fizemos um grande congresso. Foram 642 horas de transmissão ao vivo, cerca de 2.000 atividades, de videopôsteres, intervenções artísticas, aulas, mesas gravadas, etc. Ou seja, foi um congresso que mostrou uma UFBA forte, uma UFBA plural, uma UFBA diversa, uma UFBA refletindo sobre os temas da atualidade. Mais do que isso, participamos de marchas virtuais, participamos também do momento agora do Congresso da Andifes, e essa é uma parte importante, porque no Andifes 17 e 18 nós tivemos, então, uma reunião de todas as universidades, através de depoimentos de cada universidade, metade das universidades fizeram isso, mas todas as universidades participaram dos colégios e fóruns da Andifes, refletindo especificamente sobre a realidade e o futuro da universidade pública federal, com a ideia de consolidar uma proposta robusta para ser apresentada à sociedade, ao Congresso Nacional, né, e ao próprio governo. E essa proposta envolve investimento nos espaços físicos, é necessário, porque a UFBA e as universidades retornam para seus espaços físicos em algum momento, investimentos em tecnologias digitais, porque elas são uma realidade não para substituir, mas já deveriam enriquecer a nossa vida normal, presencial, ou seja, nossas aulas já deveriam estar enriquecidas com recursos digitais, sem que possam esses recursos substituir nosso trabalho presencial. Então, nesse momento agora também nós iniciamos, e aí mais parte, Dirceu sabe disso, uma parte importante da nossa vinda aqui à congregação, e a cada lugar é pedir a contribuição de vocês no sentido de pensar a realidade específica, demandas específicas que precisariam ser atendidas agora em uma eventual retomada. Nós queremos ousar, nós queremos garantir que algum tipo de atividade possa ser desenvolvido, possa haver um planejamento, de tal sorte que tenhamos ao mesmo tempo a capacidade de, ao mesmo tempo, atender a diversidade de demandas e manter um protocolo comum, manter a nossa unidade. Eu tenho dito que a nossa diversidade é nossa riqueza, mas a nossa unidade é nossa força.
A nossa riqueza não pode comprometer a força necessária que a universidade hoje apresenta para enfrentar as tentativas de desmonte da universidade pública. Então, nesse sentido, nós vamos ter que pensar como conciliar isso, e aí, que sugestões teríamos? Por exemplo, alguma parte do que está oferecida no planejamento do semestre 2020.1 poderia ser oferecido de maneira excepcional em algum momento, já que o semestre está congelado e, pelas razões que eu apresentei, precisa continuar congelado. Podemos resolver o problema do acesso, é o menor problema relativamente aos outros. Podemos agora, talvez, fazer gestos, concentrar nossa atenção na capacitação docente sem perder a capacidade crítica de dizer, será que esse método é bom? Temos tanta crítica acerca da prática em sala de aula, feita pela nossa Faculdade de Educação, por outros que refletem sobre procedimentos didático-pedagógicos. Podemos avançar nessa direção? Temos, então, muitos passos a dar nesse momento e estamos recolhendo as contribuições de cada unidade no sentido de fazer uma minuta de proposta para ser depois debatida de novo pelas unidades e pelos conselhos superiores para saber o que é possível, legítimo, justo, bem debatido, criteriosamente debatido para a continuidade responsável, com a qualidade devida da vida universitária na Universidade Federal da Bahia. Não sei se foi claro um pouco a exposição, estou aí às ordens para tirar dúvidas mais concretas. Era isso. Boa tarde, professor, reitor, João Salles. Aqui é a Gisele que está falando, deixa eu ligar minha câmera rapidamente aqui. O professor Disseu teve um pequeno problema na conexão, por isso que ele não está aqui agora, não nesse tá aqui. momento. Ele me mandou uma mensagem, olá, ele teve um pequeno probleminha na conexão. Então, aqui, vamos dar seguimento ao debate dando a palavra ou a escrita aos professores que se inscreveram. Quem quiser se inscrever pode ir colocando aqui no chat, eu estou anotando para não perder o fio da meada aqui. Por enquanto, nós temos o professor Maurício Vitor, do Departamento de Química Orgânica, e a professora Vanessa Hatt, do Departamento de Química Analítica. Os professores que entraram com microfone, podem abrir o seu microfone e fazer a pergunta pessoalmente ao reitor, sim. E os que não entraram, pode digitar, que eu leio para ele, ou ele mesmo já vai lendo, e a gente vai conduzindo o debate assim. Então, Maurício, se quiser abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, fique à vontade. Quem quiser, por favor, até é bom que se tiver aí, pode habilitar para eu ver a pessoa, né, conversar. A câmera também, ótima ideia, muito bom. Bom, primeiro, boa tarde, magnífico João, magnífico reitor, né? Eu estou abrindo a minha câmera aqui para a gente poder conversar. Deixa eu aparecer que eu ainda não me vi aqui. Boa tarde, magnífico. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Eu queria fazer algumas ponderações. Na verdade, eu já enviei uma mensagem para o e-mail que foi aberto para discussão do Em Movimento, né? Um texto longo, né? Com bastante explicações, mas vamos nos ater às nossas peculiaridades, como você colocou, né? É um momento difícil, todos nós sabemos, existem problemas, a saúde tem que estar acima de qualquer decisão que a gente tomar, então a gente precisa ser tranquilo nas decisões. Então, faço minhas suas palavras com muito do texto, mas, ao mesmo momento, eu acho que, como universidade, a gente precisa se manter como um ente vivo, né? E eu, como sou aqui um vizinho do campus, fisicamente falando, e tenho ido com muita frequência, eu tenho tido um sentimento de que a universidade está, pelo menos visualmente, fisicamente, abalada, né? Sim. Não morreu porque nós ainda estamos aqui, mas ela está doente indo para um estágio terminal. Algumas sugestões vão ser muito mais prático, né? Especialmente com relação à parte de aulas. Aulas práticas, todas as universidades estão se colocando como uma dificuldade. O próximo semestre, quando vier, muitas não vão nem oferecer aulas de dança, de laboratório de química, aulas de medicina, essas não terão. Mas, assim, eu tenho duas preocupações. Uma com as aulas teóricas, né?
com relação a esses resultados, se só 1/3 das pessoas tem acesso, não tem acesso, quantos por cento podem ter acesso? Você colocou essa preocupação da gente não ter 2 tipos de discentes, né? O discente com aula e o discente sem aula, mas eu acho que a gente deveria imaginar uma condição que a gente pudesse manter atividades didáticas em funcionamento, né? Não sei como, não sei se é simplesmente as aulas teóricas poderiam ser feitas por plataformas como a RNP. A gente tem visto algumas universidades públicas, as paulistas essencialmente, que estão com aula, né? Com aulas teóricas. E uma outra preocupação, já que você colocou com relação à peculiaridade, nós químicas somos um instituto experimental, né? Nós precisamos de laboratório, nós precisamos de dados, né? Sim. E a pesquisa está essencialmente parada. Já ocorreu, se eu não me engano, foi na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, que a Prefeitura de Porto Alegre fez uma liberação para atividades de pesquisa, com alguns protocolos, né? Por exemplo, cada mestrando ou pós-graduando ocupando 16 metros. Eu peguei o número, né? No caso deles, é 16 metros quadrados. Então, um laboratório de 60 metros quadrados poderia ter 4 pós-graduandos trabalhando, né? Que a gente pudesse aí, óbvio, num laboratório de química, a pessoa já está de avental, já está de óculos, já está de luva. Então, para nós, até não seria tão estranho essa questão de segurança. Mas eu queria atentar com relação a isso, a possibilidade de que atividades de pesquisa, né, especificamente no nosso caso, é impossível sem acesso ao laboratório. Claro. De alguma maneira controlada, uma semana vai trabalhar um grupo, uma semana vai trabalhar o outro, então 2 semanas um, 2 semanas o outro, que a gente pudesse ter continuidade. O que a reitoria acha com relação a isso? Não sei se eu respondo já a cada um, ou se vocês querem fazer um bloco para eu tentar responder. Não sei se... Acho que eu vou fazer assim, se tiverem perguntas na mesma linha da pergunta do professor Maurício, o pessoal se manifeste aqui no chat e a gente passa essas perguntas e aí o senhor responde todas num combo, né, num pacote. Que tal? Vou fazer assim, Gisele, uma sugestão. Eu respondendo a Maurício, talvez eu contemple outras questões, né? Parecidas. Tá, né? E aí pode Tudo ser, bem. Eu vou responder diretamente, Maurício. Eu acho importante, primeiro, você fez 3 questões importantes. Mais do que nunca, a nossa gestão se preocupou com a vitalidade da UFBA, ou seja, nós não paramos. O Congresso foi uma prova disso, uma tentativa exatamente de manter os laços, de mostrar nossa pesquisa, de aproximar as pessoas. Não é suficiente. Não é suficiente. Um dos dados mais afetados pelo fato de nós não estarmos ocupando o nosso espaço é a manutenção. É natural, todos sabem, vocês, que se vocês quiserem degradar um equipamento, basta deixar fechado. E nós experimentamos isso porque, além de estar fechado o nosso equipamento, nós temos um clima, né, e chuvas, né, que fizeram com que nossos equipamentos tivessem hoje, seja hoje a palavra que eu mais ouço dos diretores, inclusive o professor Disseu também, é mofo. Né? Então, a preocupação aqui, registrar a preocupação de cada diretor que tem, tanto que na nossa SUMAI fez um plano específico de manutenção. Devo dizer para vocês que foi agravada a nossa situação com a descontinuidade de alguns contratos. Né? Então, só para notar, foi uma tempestade perfeita, né, para comprometer, Maurício, a nossa manutenção nesse momento. Ou seja, descontinuidade de contratos, afastamento de servidores que estão na faixa etária de grupos de risco, problemas sérios até se resolver essa nova... como funcionar, né, certas situações que nós não estávamos acostumados a uma situação como essa, não estava numa greve que você tinha 30% a manter do pessoal atendendo, era uma situação absolutamente singular, tivemos dificuldade nesse sentido. Temos consciência da necessidade de recuperar hoje, ou de ter estratégias de manutenção, né, que devolvam a beleza, a segurança, a saúde do campus. Só para ficar claro isso, nós comungamos com isso, tá? Eu acho que esse é o momento de estabelecer também algo fundamental. Se nós vamos retomar algum tipo de atividade, nós não somos aula apenas. Eu estou só retomando a minha própria fala. Nós não somos aula apenas. Nós temos... Eu fui ao CAPEX, o representante de Química esteve presente no CAPEX, pode dizer isso, eu fiz uma cobrança específica ao CAPEX.
pedir ao CAPEX. Uma cobrança, entendo. Quando eu falo cobrança, não é porque eu estou cobrando, eu estou apenas dizendo, olha, vocês estão autorizados, especialmente, institucionalmente, a pensar protocolos para lidar com a extensão e com a pesquisa na universidade. Que tipo de orientação podemos ter? Como podemos elaborar algo bem pactuado, de tal forma que se contemple a reativação de laboratórios, de uma forma que não agrida, não comprometa a saúde, especialmente também do corpo técnico, que precisa ser protegido disso, dos terceirizados precisam ser protegidos. Ou seja, é o momento de elaborar soluções mais específicas para isso, porque são muito importantes para a vitalidade da universidade. E estou aí e eu só quero dizer uma coisa para vocês. Esses indicadores de falta de acesso, esse déficit de acesso a tecnologias que mostram uma chaga em nosso país, milhões de pessoas, vocês viram agora recentemente, quando se tentou dar o auxílio emergencial, milhões de pessoas sem acesso à internet, milhões de pessoas sem conta em banco, né? Ou seja, nós temos uma situação de pobreza de recursos, né? Hoje em dia, não ter acesso à tecnologia é como não ter saneamento, é como não ter luz elétrica, é como não ter acesso a alguns eletrodomésticos necessários a um mínimo de dignidade para a vida, né? Então, nós vivenciamos, então, uma situação grave no país, infelizmente um governo irresponsável que não atenta para o investimento necessário na assistência a nossos estudantes. Então, temos agora dialogado com o MEC, né? Veja bem, o MEC se divide, o MEC tem suas vertentes distintas, né? Ou seja, ele, como tem responsabilidades institucionais, nós temos dialogado com o MEC, sim, para dar uma solução mais robusta de acesso aos estudantes. Nós vamos fazer, anuncio para vocês, uma nova pesquisa. Fizemos uma pesquisa inicial para saber, naquele momento, no início, as condições de continuar ou não com atividades. Era preciso dar uma resposta imediata, não ficar apenas na opinião, Maurício. Você tinha pessoas que diziam, eu acho que pode, né? Eu acho que meus alunos podem. E não é assim que nós elaboramos políticas públicas, né? Ou seja, nós não podemos fazer generalizações a partir da nossa proximidade, das pessoas que estão no nosso ambiente, nós temos que ter uma visão de conjunto. Então, fizemos uma primeira pesquisa importante, foram perto de 14 mil respostas, ou seja, uma pesquisa importante na UFBA para saber se podíamos continuar, e constatamos que não podíamos continuar, nem mesmo esboçar naquele momento. Vamos fazer uma nova pesquisa agora, já procurando identificar como poderemos, através de recursos nossos, recursos do MEC, e também a possibilidade aí de ser uma possibilidade muito benfazeja, que é da utilização. Uma vez que haja alguma flexibilização, lembrem vocês, eu disse que vai haver alguma flexibilização, a universidade é um dos equipamentos que entram por último nesse processo de flexibilização, e isso precisa ser atentado, Maurício, essa é uma das dificuldades de ocuparmos o nosso espaço, né? Vai haver uma flexibilização, ela tem que ser muito bem medida, calibrada não é opinião pessoal, é uma questão das equipes sanitárias, né? Só para completar, né? Só para completar. Então, isso não sou eu como filósofo, não é você como químico, então são sanitaristas, infectologistas que têm que dar orientação nesse sentido, nós criamos um comitê para isso, né, que vão poder dizer o que é que pode ser feito e que medidas de proteção individual podem ser tomadas para certas ações. Mas é bom lembrar de uma informação que eu disse rapidamente e que todos sabem, que é de que nossos estudantes diminuem suas diferenças no campo, nos nossos campi. Ou seja, nos campi da UFBA, em nossos espaços, que eles têm acesso a computadores, que têm acesso à internet, muitas vezes. Então, eu já digo a vocês que parte da nossa solução contempla a possibilidade, havendo algum grau de flexibilização, de que, já que não poderemos retornar com todos ao mesmo tempo, porque as medidas de distanciamento social impedirão que milhares de turmas com muitos alunos sejam colocados nesse espaço, mas que nosso espaço sirva para abrigar estudantes que não têm acesso em ações remotas. Ou seja, vai ser uma forma de ocupação que talvez seja associada às ações específicas em nossos equipamentos em laboratórios. Tá bom? Diga.
João, então, só assim, você sugere, então, que a gente monte um comitê, o diretor está nos escutando aqui, para que a gente proponha, então, as soluções, né, conversando com as pessoas, propostas de acesso ao laboratório? Veja, eu diria o que é importante fazer. Veja, a minha sugestão é que vocês façam um diagnóstico da unidade do que seria necessário, né? Então, porque não é um tipo de ação que possa ser definida por cada congregação, né, isoladamente. Uma congregação, a gente acha que pode fazer, vamos fazer dessa maneira, não. Eu acho que você tem que colocar problemas, o que é que precisaria, por exemplo, sugestões, dimensionamento, inclusive vocês vão ajudar, porque nós vamos refazer o questionário e o dimensionamento das coisas. Eu acho que levantar problemas específicos do Instituto vai nos ajudar a formular protocolos para retorno. E esses protocolos contemplam pesquisa, laboratórios, claro, certamente, contemplam a extensão e contemplam, evidentemente, o ensino. Então, o levantamento disso, eu acho que cada unidade, o seu e-mail certamente enviado já está sendo classificado e colocado, nós estamos, quem está recebendo os e-mails e consolidando é a SUPAD, né? A SUPAD, né, ela vai consolidar todas as sugestões semelhantes, sugestões díspares, conflitantes, né? E nós vamos tentar encontrar um procedimento que respeite a vida, a segurança em primeiro lugar, né? É por isso que nós estamos com suspensão, que procure a inclusão, ou seja, não queremos abandonar ninguém nesse processo, não nos cabe abandonar ninguém, nem estudantes, nem docentes. Procure, por isso, a capacitação e que se pense na qualidade da vida universitária, do ensino universitário. Essas são estratégias. Então, a partir desses dados, até 2 de julho, podem mandar notas técnicas, tudo isso. Estou às ordens para discutir, a comunidade, os nossos pró-reitores, superintendentes, mas nós vamos tentar sedimentar isso numa proposta que certamente vai ser discutida e também traduzida depois em aplicações práticas e talvez pensadas à luz de resoluções gerais por cada congregação. Obrigado, magnífico. Boa sorte. Vai precisar, meu caro, mas um bom goleiro, às vezes, precisa de sorte também, né? Você imaginou se toda a bola viesse dentro, né? Uma tem que bater na trave, o sujeito tem que jogar para fora, né? E nós temos tido, a nossa luta tem sido compensada por algo que é fundamental, que é a unidade, quem tem conseguido na nossa universidade. Próxima questão, Gisele. Obrigada, professor Maurício. Agora, inscrita está a professora Vanessa Ratti, do Departamento de Química Analítica. Professora Vanessa, se quiser abrir seu microfone ou então digitar sua pergunta aqui, fique à vontade. Oi, boa tarde, João. Boa tarde, Vanessa. Então, João, eu também concordo um pouco com o Maurício e eu tenho ido à UFBA frequentemente para tomar conta dos laboratórios. Uhum. E o campus tá de chorar, o campus Jandira. Uhum. Assim, externamente, o asfalto, a jardinagem, mas mais que isso, os laboratórios estão muito mofados. Então, assim, não é uma questão de mesa, cadeira e vidro, são equipamentos que custam, centenas de milhares de reais e que a gente tem que estar lá e tem que estar com o ar-condicionado funcionando para manter isso, o esquema minimamente funcionando. E agora os equipamentos, de fato, estão deteriorando. Sim. Então, o fato da gente ter que desligar equipamentos de grande porte já está causando prejuízo. Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que eu acho que realmente está na hora da gente pensar como é que a gente poderia, de maneira escalonada, por exemplo, né, com alunos trabalhando em turnos, a gente poderia voltar a alguma atividade de pesquisa para a nossa sustentabilidade, né, pensando em todo o investimento de muitos anos para comprar esses equipamentos e para montar uma infraestrutura e sem recursos para fazer a manutenção desses equipamentos que vão ser quebrados, porque vão continuar sendo deteriorizados, né? E associado a isso, óbvio, os alunos de mestrado e doutorado estão muito preocupados, porque a bolsa deles vai acabar, o trabalho não vai acabar, e a CAPES e o CNPq não estão sinalizando
que vai haver uma renovação. 2 meses de renovação de bolsa, como foi feito pelo CNPq, não vai resolver o problema. Então, assim, a gente realmente só vai solucionar isso ou diminuir o tamanho do problema desses meninos a hora que a gente puder, mesmo que de uma forma super bem organizada, com um número mínimo de alunos, voltar a habitar a universidade. Claro, né? Então, acho que claro. esse é o primeiro ponto que me causa, assim, me está causando ansiedade, porque o que está acontecendo no momento é que os alunos estão paralisados, não apenas do ponto de vista, eu acho, de envolvimento com a pesquisa, mas os alunos, muitos deles estão em depressão. E a gente está numa situação, assim, muito presa, né? Porque, assim, a gente está conseguindo se manter trabalhando e os alunos não. Sim. Enfim, então esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de falar é que eu acho que me parece que não atender nenhum aluno remotamente, por exemplo, ministrando disciplinas optativas, que é uma coisa que a gente normalmente não tem carga horária ou condição de dar em condições normais, ou promover cursos como se fossem cursos de férias. Eu acho que não fazer isso tem um efeito mais deletério do que excludente. Porque os alunos estão ociosos e estão precisando ter atividade. Então, óbvio, alguns estão trabalhando, mas muitos deles não estão. E isso está causando sofrimento, porque é uma produção que vai acumulando no seu estado de espírito também e a gente vai ficando cada vez pior. Então, eu acho que a gente tem que pensar, ok, não dá para oferecer várias disciplinas, ou porque tem muito aluno, ou porque tem atividades práticas, mas, assim, existem cursos que poderiam ser ministrados e isso nos manteria em movimento. Digo, a universidade estaria oferecendo cursos, mesmo que em caráter excepcional, né? Então, eu acho que são esses 2 pontos que eu gostaria de falar. Obrigada. Obrigado, Elissa. Mas veja, eu acho que você tocou em 2 questões que eu abordei, né? Primeiro, eu abordei claramente a questão da manutenção, reconheci dificuldades que ultrapassaram a nossa capacidade de resolução, e eu estou aqui chegando para cada instituto dizendo que, se não podemos garantir toda a oferta do primeiro semestre, que eu falei algumas coisas, podemos atender uma parte disso, podemos repensar certos protocolos. Eu penso na possibilidade de algumas disciplinas serem ministradas coletivamente. Eu penso, nesse momento, uma série de ações concretas a serem retomadas. Eu estou desafiando, posso usar essa palavra, a cada instituto a pensar uma solução em que seus alunos sejam contemplados e os docentes todos estejam participando. Eu diria que são 2 condições fundamentais. E estou dizendo uma coisa que eu acho importante. Nós podemos fazer algo que não seja deletério e que não seja excludente, né? Nós podemos fazer algo que envolva o acesso dos alunos, ou seja, nós estamos propondo algo ousado, de não abandonar ninguém nesse momento, temos condição de planejar isso, por uma razão simples, Vanessa, porque não se trata apenas de um momento de alguns meses. Nós podemos enfrentar ondas pandêmicas sistemáticas que podem afetar toda a nossa vida. Então, esse é o momento que nós temos de criar condições necessárias no nível mais razoável para que o conjunto das atividades, para que a UFBA, não é apenas uns poucos não fiquem deprimidos, mas para que todos possam estar participando desse trabalho. Eu confio, é isso que eu estou dizendo para a comunidade, que a gente vai encontrar uma forma de garantir acesso aos estudantes e no prazo agora, né, ou seja, esse acesso está sendo negociado, pacotes específicos estão sendo negociados, e nós, para isso, precisamos desenhar a demanda concreta para atender nossa comunidade. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que nós podemos atender melhor e, com isso, responder de maneira mais eficiente, com qualidade, com isonomia de oportunidades, essas preocupações que você trouxe. E quero, sim, resolver problemas relativos aos alunos da pós-graduação. Nós temos que formatar o que é preciso fazer nesse sentido. Esse é o desafio que estou trazendo, ou seja, quais são as demandas específicas da pós-graduação que nós poderíamos atender agora, né, logo nesse protocolo sendo elaborado. Se o semestre não pode ser transposto todo, não significa que ele não pode ser transposto em parte.
Não podemos conjugar algum esforço numa forma experimental, especial, nesse momento, onde certas ações envolvam todos os estudantes? E acho que aí sim, essa presença, talvez, com respeito às medidas sanitárias devido, nessa presença vai ajudar a proteger equipamentos, a proteger o espaço da universidade, cuja ocupação é sempre uma medida essencial de segurança, de qualidade e de boas relações. Tá, só um comentário. Eu acho assim, eu estou talvez tentando, eu não consigo enxergar, visto que nós não somos a Unicamp, ok? Por uma questão econômica, pelo que a universidade tem condição de fazer, pelo perfil dos alunos, sim, eu acho muito pouco provável que nós consigamos ter o envolvimento de todos os nossos alunos e de todos os nossos professores. Veja só, Vanessa, eu diria que eu consigo enxergar, talvez porque eu esteja na posição privilegiada de reitor, que consegue ver essa diversidade, talvez, e aí eu consigo, talvez por isso, eu consiga pensar algumas soluções nas quais os nossos professores diversamente podem contribuir para essa solução, não contribuirão todos da mesma forma, e cá entre nós, Vanessa, nem todos contribuem da mesma forma presencialmente. Claro. Ou seja, nós temos professores que contribuem presencialmente, e, aliás, às vezes nós temos professores cuja atividade presencial é muito ruim, né? É repetitiva, é improdutiva, é pouco criativa, é competitiva, tudo isso nós temos, entendeu? Ou seja, veja, o que nós estamos tentando fazer é não transpor o vício para o virtual, né? Só para perceber. E aí eu diria o seguinte, do ponto de vista de acesso, é a questão mais fácil a resolver, ou seja, nós temos hoje condição de resolver essa questão de acesso em duas formas. Uma no próprio espaço da universidade, que pode se tornar uma grande tenda virtual, né, para ações remotas, não para o trabalho presencial, porque você não vai poder colocar em sala de aula turma de 50 alunos, né? Mas você pode abrir espaços de acesso a tecnologias dessa forma. É ousada a proposta, mas é por isso mesmo que a gente não pode se apressar em cada um por si, sabe, nesse momento, porque eu acho que pode ser um fracasso total para a universidade, uma dissolução da nossa unidade e da nossa capacidade de reagir a outros ataques, inclusive privatizantes, que se avizinham. Por isso que eu digo que a gente vai ter que ter ousadia nesse momento e confiança. Isso é vontade política. E vontade de garantir qualidade, até de questionar a qualidade do que fazemos presencialmente também. Claro. Claro, com certeza. Obrigada, João. Obrigada, Vanessa. Obrigada, professora Vanessa. Agora aqui inscrita nós temos a estudante de pós-graduação, Cíntia Lima. Ela escreveu aqui, imagino que ela esteja sem o microfone. Eu posso ler para o senhor? Oi, Dirceu. Só para dizer que eu consegui me reconectar. João, me desculpe aí, mas a minha conexão estava péssima. Rapaz, tive que sair do computador, entrar para o celular e mesmo assim usar aqui um 4G, porque está muito ruim. Se eu tivesse assistindo uma aula sua, eu já tinha perdido metade. Ainda bem que está sendo gravada e eu vou poder assistir a gravação depois. Bacana. Essa é uma boa alternativa, inclusive, que o professor Dirceu colocou, de gravar as aulas e disponibilizar futuramente para aqueles estudantes que não podem assistir ao vivo, né? Seria uma alternativa pensando em possibilidades aí. Vamos lá, pergunta da estudante, Cíntia Lima, para eu ler. O senhor prefere que eu leia ou o senhor quer ler? Eu vou até pedir duas coisas, veja só, Gisele, um pedido para você, até por inabilidade minha, que salvasse essas perguntas. Certo. Tá? E depois encaminhasse para meu e-mail pessoal, jcsales, com 2 Ls, @gmail.com. Ou seja, aquilo que eu puder já resolver agora, sim, mas pode ser que é até bom a pergunta ali, como questões que vão contribuir para respostas, algumas podem ser dadas de maneira mais aperfeiçoada por outros membros da equipe na elaboração da proposta. Leia, por favor, a questão. Certo, eu salvo o chat ao final, então. Vamos lá. Ela pergunta aqui, magnífico reitor, há uma possível data do retorno? E esse retorno, esse protocolo de retorno, normas de higienização já foram discutidas? Ela se diz preocupada, mais ou menos na linha da professora Vanessa, pois a pesquisa não pode parar, está há 3 meses, enfim. Há universidades no Brasil que mantiveram suas pesquisas com todo o cuidado dos protocolos de segurança. Pronto. Veja só, eu tive uma discussão recentemente com o reitor Marcelo Nobre, meu amigo, né?
E aí ele disse de ser uma coisa forte, assim, não, as universidades federais deram um tiro no pé porque não continuaram logo com atividades remotas, nós da Unicamp conseguimos recuperar alguns computadores, quem precisava a gente deu, etc. Ou seja, eu tive que dizer que era melhor dar um tiro no pé do que um tiro na alma, para meu amigo Marcelo, por uma razão simples. A composição nossa é muito mais heterogênea do que a Unicamp, os recursos são muito mais distintos do que esses. E nós precisamos hoje pensar nessa forma de garantia de continuidade segundo nossa medida. Nós não precisamos seguir o padrão Unicamp e USP, porque nós somos a UFBA com realidades muito bem desenhadas. Agora eu quero fazer a seguinte observação. Nós estamos, vejam bem, elaborando essa proposta, estamos atentos às questões sanitárias que não sugerem um retorno imediato, mas estamos, sim, com ideias de retomada proximamente. Né? Eu diria que agora este período, agora esse segundo semestre civil, né, pode servir para algumas tarefas que não são a mera continuidade do semestre 2020.1, mas podem servir para capacitação de docentes, para retomada de protocolos de pesquisa da forma que precisam ser estabelecidos, para retomada de algumas atividades, até oferta de componentes curriculares em forma especial, oferta de atividades e, em particular, tentando resolver alguns problemas que podem ser resolvidos. Problemas, por exemplo, dos formandos, problemas relativos à pós-graduação de pessoas que estão com pesquisas com datas a concluir. Nós estamos tendo a sensibilidade de tentar encontrar, respeitados os protocolos sanitários, uma janela para que a pesquisa, o ensino e a extensão na UFBA continuem sem prejuízo da sua qualidade. Claro que prejuízo tem, mas a gente não pode agravar esse prejuízo. A gente não pode agravar a exclusão. A gente não pode agravar a desigualdade. Obrigada. Agora aqui inscrito temos o professor Silvio do Desterro Cunha, do Departamento de Química Orgânica, e o nosso coordenador da pós-graduação. Professor Silvio, se quiser abrir o seu microfone. Obrigado, Gisele. Boa tarde, magnífico reitor. Boa tarde, colegas. Como coordenador do programa de pós-graduação, nós tivemos que nos preocupar com aspectos específicos na pós-graduação. Não que a graduação não nos seja cara, longe disso, mas deriva do dever, do cargo que eu ocupo, ter tido um olhar mais específico para a pós-graduação. Eu compreendo as ansiedades colocadas pelos colegas que falaram antes de mim, e o programa não ficou parado. Procurou criar um tecido de atividades de maneira remota. Uma delas, que está sendo capitaneada pela própria professora Gisele, e é do conhecimento de todos, do Instituto, são os seminários semanais. Nós temos 2 seminários semanais, às 11 horas da manhã, de terças e quintas, que tem tido uma audiência interessante. Mas eu penso que não é uma atividade suficiente, que nós precisamos adensar de tal forma que os alunos da pós-graduação possam ter até a justificativa das suas bolsas estendidas. Eu relato isso porque fomos surpreendidos com uma mensagem da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, em que chamava a atenção que a bolsa concedida pela FAPESB não é bolsa de assistência social e que cobrava nos relatórios que devem ser emitidos agora a descrição das atividades remotas vinculadas ao projeto de pesquisa a qual a bolsa está associada. Então, isso tem uma semana que todos os orientadores e os estudantes que têm que fazer o seu relatório receberam esse e-mail. Eu imagino que um e-mail como esse pode estar sendo gestado também pelas demais agências, infelizmente. Então, eu penso que é uma preocupação conjunta da coordenação e da gestão superior manter, sim, atividades remotas que possam, inclusive, dar subsídio jurídico
específico claro, a essas bolsas, né? Mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, a administração superior implementou a viabilidade das defesas remotas em atendimento à portaria da CAPES. Então, nós temos mesmo defesas de dissertações de teses e exames de qualificação de maneira remota. E aí, nós criamos uma distinção de alunos de pós-graduação, aqueles que estão em período de conclusão das suas defesas e aqueles que estão no momento de seu exame de qualificação. Preocupado com essa situação e que os demais podem ser beneficiados por esses seminários. Mas nós acabamos de adaptar um questionário inspirados pela pós-graduação de filosofia. O professor Valdomiro disponibilizou um questionário de acessibilidade remota dos alunos para os alunos de pós-graduação da filosofia e nós acabamos de fazer a adaptação para aplicar esse questionário, que é algo diferente daquele que a UFLA aplicou para todos os seus estudantes universitários. Eu acho que é interessante essa colocação, porque se pensarmos em aulas remotas na pós-graduação, é um subconjunto que é relativamente pequeno de estudantes, nesse momento, vinculados a aulas. Nós temos 200 estudantes na pós de Química, e um primeiro levantamento envolve cerca de 60 alunos que teriam demanda para aulas remotas. Então, isso criaria mais uma ação desse tecido de atividades remotas, que contemplaria a aula, os seminários, aqueles que estão em final, e aí minha preocupação é com o complementar de estudantes que não estão nesses momentos. Sim. Até, de novo, repito, para que nós tenhamos uma segurança jurídica a qualquer ameaça de suspensão de suas bolsas. Claro. Com isso, eu penso que seria interessante, em função da resposta desse questionário, nós vamos elaborar uma proposta para a relação, e o seu colegiado vai se debruçar e elaborar essa proposta e oferecer à congregação e às instâncias superiores da UFBA. E também o mesmo questionário com as suas devidas adaptações aos demais estudantes. Eu falo isso, Magnífico, porque nós temos uma heterogeneidade de estudantes também dentro da nossa pós-graduação, mesmo nos nossos 200. Nós temos estudantes que são bolsistas e aqueles que não são bolsistas. Temos aqueles que têm carro e podem se deslocar para a UFBA de maneira menos perigosa, sem se submeter à exposição do transporte público. Inclusive, nesse questionário, nós fazemos essa pergunta. Eu descrevi esses cenários porque eu penso que é necessário criar o que eu imagino como sendo uma brigada de manutenção de equipamentos. Sim. Bacana. E os estudantes de pós-graduação seriam também envolvidos, aqueles que pudessem e quisessem contribuir de maneira voluntária para esta manutenção. Digo isso porque eu tenho ido ao IQ, eu estava lá hoje, e porque se faz necessário, eu posso, não sou de grupo de risco, e inclusive está muito seguro lá do IQ, porque tinha eu... Não é obeso, não é obeso. É jovem, uma criança, e não tem comorbidades. Então, obeso, quem vai duvidar, Silvio, de que você seja obeso? A imagem prova que não sou. Então, eu penso que nós vamos propor, de maneira muito equilibrada, de maneira muito ordenada, essas brigadas de manutenção de equipamentos, envolvendo-se esses estudantes de pós-graduação, mesmo porque muitos deles têm mais conhecimento do equipamento que nós mesmos, os docentes, que são eles que operam os equipamentos, porque nós não temos técnicos para todos os equipamentos. Então, essas são as diretrizes gerais que o programa tem tomado e nós vamos aguardar o retorno dos questionários para que possamos elaborar as propostas de maneira com maior chance de viabilidade. Silvio, excelente. Veja bem, só para vocês saberem, nós estamos elaborando um novo questionário agora com outra finalidade para os docentes. Tá? Por quê? Porque o primeiro questionário foi assim, um questionário rápido para saber a própria, digamos assim, familiaridade mínima que os docentes teriam com tecnologias digitais.
Agora, o que está em jogo para nós é elaborar um questionário que oriente as trilhas de capacitação. Então, nós vamos, em certa medida, ou seja, se nós temos que nos preparar para um outro ambiente virtual, nós temos que oferecer uma capacitação específica, tendo em conta um processo de nivelamento, como se estivesse fazendo um teste de nivelamento de docentes e identificando, né, exigências particulares. Esse questionário, talvez até indague acerca das disciplinas ministradas, está se terminando a formulação dele, para saber se essas disciplinas podem ou não ser transpostas, quais os obstáculos, o que é que ela necessitaria em termos de aplicativos para isso. Algumas exigem aplicativos especiais. O pacote de dados não pode ser o mesmo a depender de cursos que estejam em questão. Alguns somente apenas para transmissão de aulas, outros exigem outros aplicativos. Então, nós estamos tentando fazer algo que nos oriente para uma resposta mais eficaz. Assim como nós estamos fazendo um mutirão na SUMAI para certas limpezas, envolvendo procedimentos com a devida segurança, sim, podemos pensar, né, com a cautela devida, né, com cuidado maior ainda, porque é responsabilidade com estudantes, né, a responsabilidade é maior com estudantes que não têm emprego, não são empregados, eles são assistidos por nós. Nós temos responsabilidades com a vida dessas pessoas, né? Nós temos ali compromissos adicionais. Então, por isso mesmo, a cautela precisa quintuplicar nesse caso, né? Ou seja, nós precisamos ali oferecer protocolos muito bem detidos, porque a manutenção do equipamento não é mais importante do que a manutenção da vida, né? Então é bom lembrar, qualquer que seja o valor do equipamento. Então é preciso lembrar que nós temos agora uma responsabilidade essencial numa situação de pandemia, né, com essa exigência. E serão bem-vindas as estratégias, os desenhos bem feitos serão avaliados e talvez aí estabelecermos, a nossa ideia, Silvia, é estabelecer algumas normas, oferecer capacitação, oferecer apoio e suporte, separar o que pode seguir, o que não pode seguir, saber que nós temos uma universidade que é essencialmente presencial. Eu vejo isso, vocês dizendo, eu preciso ir ao laboratório, precisamos estar no laboratório. Isso é presencial, ou seja, há cursos que dependem disso, para que tenha sentido, para que tenha qualidade. E é nesse cenário que a gente vai ter que desenhar formas distintas. E eu dou exemplo sempre, né, no curso de música. Veja a diferença. Um curso de teoria da composição musical pode ser dado remotamente. Não tem muito mistério fazer isso. Até vai ser ilustrado com partituras, com músicas, etc. Mas um curso de instrumento precisa do tutor segurando a mão do estudante aprendiz, como se faz há séculos. E isso é insubstituível, né? Então, da mesma forma, nós temos no interior do estudo de química, certamente, disciplinas que podem ser dadas remotamente e outras que não, de maneira alguma. E nós temos que lembrar essa parte presencial e ter um cuidado nesse instante com a parte presencial, me parece essencial para o sentido futuro da nossa universidade. Obrigado, Silvio, né? Obrigada, professor Silvio. Agora nós temos aqui a pergunta do professor José Luiz de Paula, do Departamento de Fisicoquímica, professor aposentado. Ele pergunta, já foi pensada a possibilidade de uma discussão na UFBA acerca de como o ensino remoto influencia na aprendizagem? José Luiz, meu querido, primeiro, gostei muito de vê-lo, tem tempo que não o via, né? Sim, veja, eu estive ontem na congregação da FACED, e você sabe que o ensino remoto, né, ele é tratado no nosso ambiente muito no espírito do ame-o ou deixe-o, né? Então há pessoas que simplesmente até têm uma idolatria, que eu considero exagerada, e outras que têm uma repulsa, também exagerada. Então nós precisamos discutir as implicações da utilização de certas tecnologias. Nós sabemos, e é isso que nos faz professores universitários, que os meios não são inocentes. Então, nós temos que verificar as implicações. Se as pessoas da pedagogia, Zé Luiz, sempre ficaram preocupadas com a própria arquitetura da sala de aula presencial, né? Imagine as implicações de uma sala de aula virtual. E há outras questões envolvidas que as pessoas têm que atentar, né? Nós não podemos imaginar
que a universidade vai se pautar por procedimentos das redes sociais. Então, nós temos, então, protocolos que precisam ser mais bem conhecidos, métodos de acompanhamento que às vezes não são respeitados, nós temos procedimentos que são indesejáveis, né, na invasão pessoal, na utilização de plataformas indevidas, na utilização, na quebra de compromissos com propriedade intelectual, toda uma série de questões, né, que estão sendo, que eu acho que nos desafiam agora. A eventual adoção de ações remotas não pode ser para nós algo como encontramos a salvação, temos uma panaceia. Ao contrário, nós estamos numa circunstância na qual não podemos fazer da necessidade uma pura virtude. Nós temos que levar nosso fôlego crítico, assim como devemos ser críticos em relação à prática presencial, devemos ser críticos também em relação à prática virtual, e essa reflexão envolve o departamento da FACER, envolve a todos nós que cuidamos de licenciatura, cuidamos de ensino, né? E temos que nos preocupar com isso tudo. Obrigada. Agora temos aqui inscrito o professor Jorge Maurício Davi, do Departamento de Química Orgânica. Primeiramente, ele agradece e parabeniza ao senhor pela disposição e manter esse diálogo e debate para o retorno das atividades. E aí ele pondera: estamos no 4º mês de suspensão do calendário. Inicialmente eram atividades acadêmicas e administrativas, hoje somente acadêmicas. Existe uma diferença entre aulas online e EAD. Aulas online não tem muita diferença da presencial. Até o momento, nem sabemos quantos alunos não possuem acesso à internet. Diferentemente, penso, segundo o professor Jorge, que a maioria tem acesso. Além disso, atividades de pesquisa em laboratórios podem ocorrer, desde que com segurança. A maior parte das universidades do mundo, tanto em países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento, estão em atividades remotas. Várias universidades públicas brasileiras também, em que somos diferentes. Jorge, bom ter notícias suas, né, mesmo aí através da pergunta. Eu tive ontem, Jorge, um debate muito interessante com o reitor da Universidade da Beira Interior, nosso amigo Antônio Fidalgo, né? Certamente, é claro, é difícil comparar até essas duas situações. Afinal de contas, a Beira Interior, a cidade, a Covilhã, ela tem 30 mil habitantes. A universidade tem 8 mil. Né? Então, imagina, é quase uma cidade literalmente universitária. Eles tiveram muita tranquilidade porque o acesso, mesmo nas aldeias distantes, como ele falava, imagina, eu já considerava a cidade dele pequena, mas ele falava das aldeias distantes, o acesso era garantido. Eu lamento não concordar com a ideia de que a maioria tem acesso compatível com a educação superior. Eu acho que tem acesso, sim, a nossa comunidade tem muito acesso hoje, mas o acesso não é compatível com aquilo que se espera de um curso. Às vezes o acesso é feito, Jorge, pelo que nós vimos na nossa enquete, nossos dados, o acesso é feito com celulares apenas, ou então quando há computadores, são computadores compartilhados em ambientes que não permitem, nas suas residências, a tranquilidade para o estudo. Então nós temos a palavra acesso, ela é uma palavra que precisa ser matizada dessa forma toda, tá? Em primeiro lugar. Segundo, nós não paramos esse tempo, procuramos manter as nossas ligas e agora estamos num momento decisivo de identificar melhor a capacitação dos docentes. E aí eu acho que é uma diferença. A aula remota não é a mesma coisa da aula presencial. A aula remota tem mais dificuldades para ser realizada, assim como, digamos assim, o texto escrito ele precisa transpor cuidados do texto oral. Nós sabemos disso, ou seja, quem escreve precisa de ter cuidados que ao transpor para uma linguagem ali, sem a presença de alguém falando, você precisa tomar certos cuidados muito importantes. Isso faz parte de qualquer instrução na área de letras, nesse sentido, separar o que é a palavra, a dimensão da oralidade e a dimensão da escrita, que é a parte da produção de nossos textos, nossos papers, por isso os repertórios bibliográficos, os cuidados da ABNT, tudo isso faz para a transposição ser bem cuidada. Da mesma forma, há técnicas precisas para a transposição
da nossa aula dada presencialmente, com quadro negro e outros expedientes, com um data show, etc., para essa transposição para a forma de gravação. Há expedientes que são utilizados como gamificação de conteúdos, etc., que nossa comunidade simplesmente não domina. Então, nós corríamos o risco de amesquinhar o que é o trabalho remoto. Então, nós estamos aí, Jorge, primeiro procurando ter agora uma dimensão mais precisa acerca do acesso para dar respostas, né, de provimento desses dados. Nós estamos procurando também um nivelamento mais sofisticado do que é a capacitação dos docentes, para que aquilo que nós fazemos como aula remota, né, diferente da educação à distância, hein? Diferente da educação à distância, a educação à distância é um curso inteiro feito na modalidade com polos presenciais, bolsistas, tutoriais, etc. É outra história, né? Mas ações remotas, nós queremos garantir que elas tenham um padrão compatível com o que é feito nas melhores instituições. Certo, obrigada. Agora nós temos uma outra pergunta do professor José Luiz. Como o senhor vê a possibilidade de obtenção de recursos adicionais do MEC para manutenção e outras despesas? Bem, isso aí é questão política, não é, Zé? Veja, e nós estamos fazendo esse diálogo com o MEC. O MEC abriu a possibilidade de recursos específicos para isso. É bom registrar que nas nossas lutas nós conseguimos apoio, né, bastante substantivo para apoiar atividades que foram desenvolvidas nesse momento de combate à pandemia, hein? Então, muitos recursos foram colocados à disposição da UFBA e de pesquisas da UFBA para o combate à pandemia e foram conseguidos no MEC de forma extra-orçamentária. Também conseguimos apoio para tecnologias da informação de forma extra-orçamentária. Agora, acabou de sair o resultado e nós estamos agora fortalecendo a nossa STI. E nós pretendemos, sim, disputar recursos a partir de licitações amplas que estão sendo feitas pela RNP para a disponibilização de acesso de várias modalidades. E outras formas, eu insisti num componente que as pessoas talvez não estão atentando para a extensão desse recurso. Eu estou dizendo aqui que nós temos um trunfo fundamental, né? A universidade, na medida em que houver procedimentos de flexibilização que permitam uma participação nos nossos campi de estudantes, seguindo medidas de distanciamento, higienização, temos que providenciar protocolos de higienização, equipamentos de proteção individual, tudo isso vai precisar ser feito. Na medida em que nós venhamos a ter essa condição, os nossos espaços podem oferecer o ambiente adequado para que os estudantes aqui tenham até atividades remotas, além daquelas presenciais que forem compatíveis com o momento. Muito obrigada. Agora nós temos inscrito aqui o professor Alailson Dantas, do Departamento de Química Analítica, chefe de departamento. Professor, já abriu seu microfone, pode fazer sua pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde ao magnífico reitor, professor João Salles. Me permita continuar chamando o senhor aí de só professor João Salles para ficar mais rápido. Você pode chamar só de João para ficar mais rápido, é melhor. E eu espero que nossa conversa dessa vez seja menos traumática do que foi da última vez, há 4 anos, e que a gente consiga realmente, em conjunto, sempre buscar o melhor que é para a universidade. Professor, eu queria focar um tópico que eu acho que parece ser um pouco fora do cômputo geral aí da nossa conversa. Acho que a maioria dos colegas já perguntou muito sobre as aulas de atividades remotas, mas eu queria focar um pouco nas questões ainda administrativas e, como o senhor brilhantemente colocou, eu acho que como a gente deve se adaptar a atividades, aí o senhor usou o termo digitais, né? E aí eu acho que isso é muito, muito mais abrangente, porque aí o remoto e virtual está tudo dentro do digital, porque eu posso usar o digital, inclusive no presencial. Claro. Né? Então, dentro da sala, eu faço uso de ferramentas digitais,
mesmo estando na presença dos meus alunos. E aí é que eu quero colocar uma coisa que eu já havia colocado com a professora Dora, sobre ainda dificuldades que pelo menos eu senti há 4 anos atrás e senti, falo 4 quando eu fui chefe a primeira vez, sinto ainda hoje que a universidade, ela tem, embora ela tenha um parque, vou chamar assim, professor, mas me corrija se eu estiver falando errado, um parque de informática, de hardware, de software e talvez até de pessoal grande, talvez extremamente qualificado, mas que ainda não é aproveitado da maneira que deveria para a melhor uso das coisas da universidade. E aí a gente, às vezes, demora para ter respostas de ideias que nem são tão complexas e que você percebe que não demorou muito, isso foi implementado. E aí você faz a pergunta, por que não foi implementado 3 meses atrás, 4 meses atrás, 1 ano atrás? Claro, devem ter questões regimentais, questões de logística, tudo isso envolvido. Bom, vou ser mais objetivo na minha pergunta. Por exemplo, as assinaturas digitais pelo CIPAC. Eu acho que foi uma situação que vem para resolver, mas, ao mesmo tempo, demorou de ser implementado. Então, e a gente ainda tem pendências com relação a isso, por exemplo, professor, assim, uma segurança jurídica para uma reunião virtual e depois fazer uma ata e não sei o quê. Aí o senhor vai me dizer, não, mas já saíram portarias, resoluções, ok. Mas eu falo, é o tempo que isso levou, professor, e que eu tenho certeza que isso não está vinculado à pandemia. Só surgiu por causa da pandemia? Acho que não necessariamente. Claro, a pandemia exacerbou essa necessidade muito, né? Mas criou, criou talvez um ambiente favorável para a discussão desse problema. Mas, assim, eu volto para a minha pergunta número 1. Assim, como é que a gente pode investir? O senhor acabou de dizer, né? E é engraçado que, à medida que o senhor foi falando aí, algumas perguntas que eu tinha, o senhor foi respondendo, ótimo, fico, assim, satisfeito. Mas eu queria ainda focar, assim, como é que a gente ainda pode fazer o nosso TI, vou chamar assim genericamente de TI, participar mais dessas ações, seja com orientações, seja com cursos, seja com atividades do PPN, tipo, por exemplo, se a gente fizer um levantamento, professor, nas máquinas da nossa universidade, é capaz da gente encontrar máquina com DOS ainda. Algumas por necessidade, porque está ligada a algum equipamento que só funciona assim. E outras que devem estar com o próximo Windows experimental, porque alguém está fazendo parte do grupo da Microsoft de usuários, né, experimentais. Ou seja, eu sinto falta de uma rotina de participação TI para a melhoria, porque aí a gente meio, vou usar uma expressão que me permita, com as calças na mão, com algumas dessas situações. Como é que o senhor pode me passar, assim, que ações são essas? O senhor falou de algumas de busca de recursos, que ações são essas, ou que planos possam existir? Professor, veja bem, primeiro, eu posso responder pelo meu período na gestão, né? Nós não tivemos nenhum tempo fácil de recursos que estivessem livres para serem disponibilizados. Nós tivemos uma situação de déficit orçamentário, né, e de defasagem orçamentária que nos acompanhou ao longo desses anos. Eu acho que isso prejudicou especialmente certos investimentos, né, importantes. O meu computador aqui ainda está em DOS, né? Só para você ter uma ideia, que já funciona mal e porcamente, sabe? Quer dizer, funciona mal e porcamente. É aquele que tem que iniciar, usar aquela linguagem especial, entendeu? Mas brincadeira à parte, eu vou dizer o seguinte, nesse momento, professor, nós vamos primeiro, acelerar certas questões. Digamos que a necessidade, né, obriga a que alguns passos sejam acelerados. Vou dar um exemplo para você, né? Há uma rotina tradicional da CPPD, não sei se o professor está ouvindo, porque eu não sei se está com fone. Estou sim, professor. Estou ouvindo. Não, tranquilo, veja bem. Há uma rotina de funcionamento da CPPD
Vou dar só um exemplo, o CPPD. A CPPD é uma comissão independente da reitoria, ela não é subordinada à reitoria, né? E tinha uma rotina de algumas décadas, né, de funcionamento, de processos em papel, né? E, de repente, a pandemia provocou uma necessidade, né, de digitalização desses processos para que as progressões funcionais dos nossos docentes não ficassem parados. Então, só para ter uma ideia desse processo agora, ou seja, é verdade, isso podia ter sido feito antes. E nós estamos agora correndo atrás de um certo prejuízo. Algumas coisas podiam ter sido feitas antes, professor, mas aí eu vou dizer o seguinte, não foram feitas muitas delas, porque outras estavam sendo feitas num pessoal que é insuficiente, um pessoal que precisa de mais recursos nesse momento. A universidade tem sofrido com isso, nós devemos dizer com muita franqueza, né? Nosso déficit de pessoal técnico é grande, nosso déficit de recursos para investimento é grande, mas nossa vontade é muito grande também. Tanto que, por exemplo, o SIGA-A, né, como um sistema mais geral, ele está sendo customizado aos poucos, com muita dificuldade, porque ele foi um programa, por exemplo, adquirido, a gente encontrou esse programa adquirido, um programa bom, feito pela Federal do Rio Grande do Norte, mas toda a legislação que ele atende é do Rio Grande do Norte. Ou seja, inicialmente, então, fazer essa transposição, né, mas é simples fazer, parece que não, né? E aí houve testes, a gente conseguiu fazer uma implantação suficiente na pós-graduação e estamos caminhando agora para a graduação. São processos duradouros. Eu gostaria, mais do que o senhor, professor, de que eles fossem mais ágeis e mais rápidos. Agora, por exemplo, as assinaturas digitais, ou seja, a UFBA livre de papel, tudo isso está mais ainda na ordem do dia. Já estava, não parou, mas agora fica mais ainda na ordem do dia. Eu considero que são boas lembranças, professor, que nós temos aí bons desafios. E desafios para separar até mesmo o seguinte, primeiro, o nosso déficit de tecnologias digitais, aí vou usar isso aí, é um déficit grande, histórico, né? Ou seja, muitos professores às vezes resistem e aí alguns outros fazem um discurso da simples inovação, né? Como se a tecnologia por si só significasse qualidade. Aí cria aquela imagem do professor arcaico contra o professor novo que utiliza o data show. Então você pode separar o professor que utiliza data show e o que não utiliza data show. Isso não necessariamente significa o professor que tem qualidade e o professor que não tem qualidade. Não significa isso. Mas, evidentemente, seria muito desejável que nós tivéssemos um uso mais intensivo e extensivo de tecnologias digitais. Mesmo, né, se nós tivéssemos uma atividade presencial, né? Ou seja, o uso intensivo e extensivo de tecnologias digitais é uma necessidade do mundo contemporâneo e não uma necessidade da pandemia. O problema é que essa necessidade do mundo contemporâneo não pode substituir alguns procedimentos que nós nos damos conta agora que dependem mesmo da nossa presença, essa ideia da presença como uma chave fundamental da vida universitária. Mas eu compreendo, professor, eu acho que nós saímos bem dessa vez, não? Eu acho que nós conseguimos até aqui, por enquanto, está bom, né, professor? Eu queria dizer ao senhor o seguinte, o senhor falou para o professor Silvio que o pessoal de instrumento precisa de alguém para pegar na mão, mas até isso, hoje em dia, já está mudando, porque eu sou guitarrista há quase 40 anos e faço um curso virtual onde o professor fica do outro lado. Vai aí, toque um pouquinho. Então, até o coisa de instrumento está melhorando. Mas não melhorando, mas ainda eu lhe asseguro que para os passos iniciais, muita coisa depende. Precisa tomar umas reguadas na mão para melhorar. Precisa tomar uma reguada, viu? Com certeza, viu? Apanhar no couro um pouquinho, viu? Obrigado, professor. Conte com a gente. Oi, João. Oi, estou aqui de volta. Bom, primeiro, que se fosse a sua aula, você tinha que me dar meia frequência hoje. ou um terço. Negociava. Você dizer que mora moro longe, tive dificuldade, atrasei. Morreu minha avó, alguma coisa assim. Então, mas realmente eu provei aqui da minha dificuldade. Você vê que eu tenho participado de várias reuniões, você participou de algumas, inclusive, usando esse sistema e nunca tive problema nenhum de conexão. Hoje, infelizmente, tive problema e estou aqui no 4G, inclusive. E mesmo no 4G tive dificuldades. Então, as dificuldades são realmente complexas. Você perdeu o ZUF, não perdi não.
chegou a... Eu ouvi quando o João falou do Busanfa. Mas então, aí como a gente mandou gravar, depois vou ter que assistir ela gravada. E também teve um detalhe. Eu não imaginei que a gente tivesse uma demanda tão grande. E botei uma sala de até 75 pessoas. Ela encheu. Eu, inclusive, fiquei de fora da sala, não conseguia reingressar. Então, a gente deveria ter colocado em mais de 75 pessoas, porque o Ibope foi alto aqui aqui no debate. E também acabei botando para transmitir no link. E eu não fui lá nele para ver, mas pelo que eu tive um feedback aí, tem algumas pessoas que estão assistindo através do link. Não podem interagir, mas assistem no link, acho que da própria RNP. De qualquer maneira, João, a professora Gisele, nós chegamos no teto, né? O combinado, o horário limite do combinado, e eu vou pedir que a professora Gisele salve, encaminhe para o seu e-mail as perguntas. De qualquer maneira, eu agradeço novamente a sua disponibilidade, e nós podemos, pelo Ibope que deu, nós podemos verificar aí em outro momento de fazer outro. Eu sei que você está indo nas congregações e tal. Eu preferi fazer não só na congregação, mas esse aberto para todo mundo, que eu achei que esse momento era melhor, tem muita angústia aí. É claro que a gente pode pensar, a gente está sempre andando, né? Está sempre avançando. A proposta que Silvio fez, de alguns estudantes para a regulação poder verificar equipamentos, a gente vai poder pensar e com calma, inclusive submeter ao comitê. Claro. Né? Aí é o comitê que foi criado pela reitoria e aprovado pelo Consune. Mas, de qualquer maneira, alguns docentes de outras universidades, mas na categoria docente, né, têm pedido autorização, os docentes nossos, e têm participado de algumas atividades. Por exemplo, o professor de Feira de Santana tem participado da produção de álcool gel, que a professora Zene solicitou, se pudesse ter a presença dele. Como ele tem a condição de professor e tem usado, apesar de ser de outra universidade, e tem usado todos os equipamentos, os EPIs de maneira correta, né, e sob a supervisão da professora Zene, eu autorizei. O professor Maurício pediu recentemente, aí, essa semana, para o professor usar também um cromatógrafo lá, que tem uma coluna especial, vamos dizer assim. E é importante, porque aí liga os equipamentos também. Então, a gente tem autorizado, nessa condição de docente. Nós podemos discutir e conversar, inclusive, com o comitê, conversar com a gestão, com os outros diretores, uma maneira de estudantes mais experientes poderem vir fazer esse trabalho, né, com equipamentos. De qualquer maneira, eu acho que para a gente... E também pode se discutir a questão do trabalho em laboratório, né, porque a nossa pesquisa é fundamental, grande parte dela, nem toda, né, tem algumas que são teóricas, mas a grande maioria são experimentais. Então, também podemos começar a pensar em discutir, de repente, horários, o tamanho, quantidade de estudantes de pós-graduação que poderiam trabalhar em um laboratório com escala de horários e distanciamento e equipamentos de EPI devidamente utilizados. Claro que isso tudo a gente tem que ir pensando. No início, as pessoas acharam que era 1 mês, 2 meses. Mas, como você bem lembrou, no final da reunião do Conselho Universitário, eu usei a frase: nos vemos em setembro, ou seja, presencialmente, porque já imaginava que a gente teria essa demora. De qualquer maneira, nós estamos vendo também notícias aí de que os experimentos ainda são pequenos, com um número pequeno de pessoas, mas de que a produção de anticorpos cai muito rapidamente, com 2, 3 meses. Então, a questão de imunização, a gente já não tem certeza se vai ter. Até a Europa já vinha discutindo passaporte de imunidade e que já está voltando atrás nessa questão de exigir, por exemplo, de turistas, o passaporte de imunidade. Então, uma doença nova, um vírus novo, completamente... a gente tem muito para aprender ainda com ele. A gente, que eu quero dizer, inclusive, o pessoal que está na frente, nas pesquisas na área de saúde. E, realmente, podemos ter aí dificuldade. Mas eu vou aqui rever a gravação depois, para ver as partes que eu perdi. Mas só uma última informação.
Nós recebemos aí o professor Norberto Pepolini Lopes na semana passada, comemorando o Dia do Químico, e eu fiz uma pergunta para ele, antes de começar, sobre a questão de como é que estão as aulas na USP de Ribeirão Preto. Ele disse que ele tem uma sala com 70 alunos que tem feito aulas virtuais. Os estudantes até participam mais do que têm menos vergonha de fazer perguntas, mas que alguns deles não têm conexão. E aí ele tem que ficar fazendo esse debate com eles através do Zap. Ou seja, é muito mais trabalho, porque se você tem 10 alunos que sejam 70 que estão fora, você tem que ficar fazendo um debate com eles através do WhatsApp, não é? Então, eles não estão participando na mesma turma. Então, estamos falando de uma cidade como Ribeirão Preto, né? E da USP. Então, as dificuldades são grandes. A gente vai ter que realmente pensar. E, inclusive, as salas não vão poder ser desse tamanho. E podemos pensar em coisas intermediárias, né? Uma parte virtual, uma parte presencial, e ver como... E repensar todo um projeto político-pedagógico dos cursos, inclusive. Mas eu quero te agradecer novamente aí pela presença e dado o Ibope que nós tivemos, quem sabe marcamos uma daqui a uns 15 dias se ainda estivermos nessa condição. Gisele, Gisele entrou aí, quer falar? Pode falar, Gisele. Eu também quero agradecer muito a professora Gisele e foi importante que ela participasse, porque ela não perdeu a conexão e conseguiu, então, conduzir aqui como administradora aí na sala. Então, obrigado, João, obrigado, Gisele, e vou passar a palavra para a Gisele e depois para João para encerrar. Obrigada, professor Disseu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando esse momento com os colegas, o professor magnífico reitor, professor João. Muitos colegas acabaram se inscrevendo, pedindo para falar, infelizmente não deu tempo para todos. Fica para o pessoal talvez mandar suas perguntas para aquele e-mail do UFPA em Movimento, né, professor? Eu vou repassar também o chat para o senhor, como me pediu, okay. E aí a gente pode tentar esclarecer essas questões. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença, e especialmente ao magnífico reitor. Vou passar a palavra ao senhor para as últimas considerações. Obrigada. Obrigado, Disseu, obrigado, Gisele. Eu queria enfatizar o óbvio. Aliás, o filósofo geralmente diz o óbvio, diz o mundo existe, né? E coisas desse tipo. A Terra é redonda, é bom lembrar, essa verdade trivial, né? Nós temos a obrigação de fazer isso e procurar mostrar as razões disso, né? O que é trivial afirmar agora? Nós estamos experimentando uma situação inusitada, que testou nossa universidade e os nossos valores também. Eu acho que numa situação extremamente adversa, que, de certa forma, em vez de termos amparados, inclusive pela resposta que as universidades têm dado nesse momento da pandemia, nós enfrentamos agressões diretas, claras à universidade. Então, esse é o momento de cuidar do futuro da universidade, não apenas uma resposta imediata. Essa é a primeira conclamação que eu faço à comunidade, né? Ou seja, nós temos uma diversidade de interesses, mas nós temos um lastro comum e somos um projeto de longa duração. Nós não somos um projeto que se resolve só nesse semestre e, por isso mesmo, nosso cuidado é nos prepararmos para cenários agora imprevisíveis e que, por isso mesmo, vai exigir de nós tanto saber lidar com as condições presenciais adequadas, que vão da manutenção do laboratório, manutenção dos campi, mas também o exercício efetivo de aulas, disciplinas, pesquisas e extensão que exigem um trato presencial, mas também lidar com novas realidades nessa situação da pandemia, com todos os cuidados sanitários de proteção à vida, valor inegociável, fundamental, condição de possibilidade que não entra no cálculo, simplesmente não entra no cálculo. Ele é anterior a tudo isso. Nesse gesto nosso, né, algumas pessoas têm uma certa pressa, eu prefiro compreender que a universidade pode se dar o direito de ser cuidadosa dos passos que dá, porque tem muita coisa envolvida. Algumas pessoas, às vezes, pensam por suas questões mais imediatas. Eu acho que eu tenho a obrigação de lembrar que a universidade tem uma diversidade enorme de áreas e de situações e uma diversidade enorme de acessos, de condições de vida
em nosso contexto, condições de preparo dos nossos docentes, dos técnicos. Nós estamos fazendo agora uma pesquisa, inclusive, sobre as condições de trabalho remoto dos técnicos também, as condições de sofrimento que é envolvido nesse processo. Ou seja, nós estamos num cenário em que a administração central se volta a cada unidade solicitando a identificação de problemas para a elaboração de uma proposta comum. Eu peço que compreendam esse apelo como um apelo sério, sincero, de quem quer construir coletivamente uma solução, um encaminhamento que proteja as dimensões todas da universidade. A pesquisa, a extensão e, evidentemente, o ensino. Nós temos que compreender essa dimensão e com isso, nós estamos nos confrontando a um aligeiramento do tratamento das universidades por parte de governantes, infelizmente. Então, agradeço a oportunidade, podem mandar cada um sugestões, identificação de problemas, questões que precisamos responder para o ufbaemmovimento@ufba.br e eu disponibilizo também para alguma mensagem mais direta para mim o meu e-mail pessoal, que é o jcessares@gmail.com. Obrigado a vocês, fiquem bem, né, com saúde. Obrigado, João. E obrigado a todos que participaram. E vamos aí marcar o próximo daqui mais para frente. Bacana, Liceu. Até mais. Boa tarde. Bom São João a todos, né? Bom São João! Eu hoje deveria estar em Lençóis, né? Mas hoje provavelmente eu estava passando, Liceu, ali. Certamente íamos passar alguma vez no Estúdio de Física, ver o pessoal dançando, que o pessoal gosta de um forró. Tchau, tchau. Tá bom, até mais. Tchau.